Paz, meus irmãos, Shalom, mais uma vez aqui com vocês. Eu quero trazer uma reflexão hoje aqui no livro de Jeremias, no capítulo 33, tá bom? Que é de onde a gente vai partir aqui. Para começar, que o livro de Jeremias é um livro interessantíssimo, extremamente profundo, né? Traz para a gente muitas revelações do Senhor, traz para a gente um modelo de relação de Deus com aqueles com os quais Ele transmite, né, as suas verdades e que Ele escolhe para transmitir as suas verdades, na verdade, né? Falando assim, a maneira como Ele se relaciona com aqueles que Ele chama para transmitir mesmo a mensagem direta ao povo, trazer algum tipo de juízo, profecia, né? E, cara, é maravilhoso, é muito profundo, é tremendo demais, assim. Recomendo muito essa leitura. E com certeza, você lendo esse livro aqui não vai querer parar nele. Você vai embromar nos profetas aqui. Deus vai revelar para você os segredos dele através da sua lei, né? Das suas profecias. Aí você vai entrar já na consumação ali com Cristo, na graça. Meu irmão, não vai parar mais, meu irmão. Não tem mais limite para você. Você vai querer chegar no coração de Deus de qualquer jeito. E, na verdade, assim, eu estou sendo levantado para isso, assim como muitos irmãos, né, que também me influenciaram a estudar tanto a palavra, né? É o motivo que eu tenho colocado também minha vida à disposição de Deus, para trazer para vocês um pouquinho do que Deus revela a mim, que é um caminho que eu não faço sozinho, ninguém faz esse caminho sozinho. Então, muitos irmãos me abençoaram e eu quero abençoar a sua vida também, tá bom? Com esse pouquinho do maná de Deus, tá? Então aqui no capítulo 33, vamos ler os versículos 1, 2 e 3. E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer, o Senhor e seu nome. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Então a gente já começa aqui, Jeremias está aqui, né, encerrado no pátio da guarda. E, cara, a gente vê muito isso acontecer, né, com aquelas pessoas que são escolhidas para trazer verdade, são escolhidas para denunciar, né, pecados e tal. Então é uma vida de sacrifício, e que inspira até um certo medo, né? Você fica, caramba, cara, pô, que isso, a vida com Deus é isso aqui, não quero não, mano. Mas a grande verdade é que a nossa fé, a esperança dela, né? A esperança eterna dela no Senhor Jesus e tal, é o que nos inspira, cara, é o que nos fortalece. E o Senhor, né, que faz a ferida e a cura, Ele sabe exatamente até onde você vai, né? Tem uma parte aqui que Jeremias, ele realmente se cansa. E ele chega ao Senhor e fala, poxa, tá difícil e tal. E o Senhor, cara, quando ele pensa que o Senhor vai vir com mega afago para ele, né? Como a gente gosta, né, cara? De carinho, palavrinha gostosinha no ouvido, aquele abraço confortável e tal. O Senhor chega para ele, cara, tu já tá cansado, meu irmão? Correndo com homens, como é que tu vai correr contra cavalos? Tipo, velho, levanta. Não tem desculpa, vamos lá, vamos continuar fazendo. E essa é a mensagem de Deus, sabe? Levanta para fazer o bem. Isso vai te custar alguma coisa, sabe? No mundo que é mal, fazer o bem vai te custar algo, entendeu? Então você tem que preparar o seu coração para a sua esperança. Então Paulo, ele fala o seguinte, né? Ele vai escrever, desculpa que agora eu não estou lembrado aonde, mas ele vai escrever o seguinte, olha, quem espera de Cristo ainda nessa vida, cara, triste desse homem, pobre desse homem. Sabe, você achar que o mundo vai ter que te aplaudir. O mundo que é mal, ele não quer o bem que você tem para dizer a ele. Ele não quer a mensagem do Senhor, sabe? Ah, Everton, para que eu vou pregar? Para que pessoas como nós sejam cansadas, pessoas que também eram más, né? Pessoas que estavam perdidas também,
mas que o coração vai se quebrantar diante da mensagem do Senhor. Então você sofre muito para alcançar poucos, e esses poucos são os tesouros, né? Os tesouros de Deus, tá bom? Então assim, é provável que a tua caminhada esteja difícil também, você esteja enfrentando problemas para poder fazer aquilo que é bom. Às vezes você está até tendo dificuldade dentro do seu ministério, e agora eu estou falando já para quem já está num contexto mesmo de igreja, de ministério, de repente de liderança, tá? Você está encontrando dificuldade para destrinchar teu chamado, cara, teu ministério. Eu só tenho uma coisa para te dizer: segue firme, entendeu? Não mira nos homens, mira no Senhor. Você é servo de Deus. Lembrando que você serve o reino, e o reino ele não é subdividido, sabe? Ele não é quebrado. Então assim, não tem como você servir ao Senhor quebrando princípios, ferindo pessoas, sabe? Então mantém teu coração calmo, diligente, sabe? Firme, e vai fazendo pouco que você pode, e o Senhor vai começar a fazer isso florescer, mas com carinho, com obediência, com afeto, tá? Com princípios de Deus. Nunca quebra os princípios de Deus. E o que esse livro aqui vai nos trazer é de fato isso. Então você tem Jeremias, um cara que vinha da família de sacerdotes, né? Provavelmente ele destinado a isso, já estava encaminhado para isso, e ele foi tirado disso, cara. Foi tirado disso. De repente, a grande trava da tua mente seja que você tem uma vontade de fazer algo, você acha que tem que fazer algo, acha que foi chamado para algo, e Deus está te deslocando para uma coisa, sabe? Mas você está botando a culpa nas pessoas, de repente teu pastor, tua liderança aí direta ou indireta, e enfim, botando culpa em certas situações, e não vendo que Deus de repente está te tirando de um lugar e colocando em outro, por mais que isso gere em você uma demanda de sacrifício muito grande. Então isso aconteceu com Jeremias, tá? Esse capítulo 33 aqui, pô, a gente está no meio do livro, já aconteceu muita coisa, tá? E vai acontecer ainda muita coisa seguindo aqui a leitura. Mas onde eu quero me pautar, cara? Eu quero me pautar que o mundo é mau, sabe? E os ouvidos do mundo não estão preparados para a justiça de Deus. Então sempre tem um atrito, sempre tem uma dificuldade, sabe? Mas assim como fazer o mal, sonegar o bem também é errado. Então assim, nós que somos chamados à justiça de Deus, temos que proclamar essa justiça, temos que falar do Senhor Jesus, temos que falar da salvação, e temos que tornar isso visível, né? Plausível diante das pessoas, tá bom? Vamos fazer mais uma leitura aqui? A gente vai ler lá Oséias 4:6, tá? Que diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então vamos lá. Olha o que Deus está falando. Quando falta o conhecimento, a gente é destruído, a gente morre, né? Tem uma série de coisas que a gente pode lembrar que era mais difícil fazer quando a gente não sabia. Aí depois que a gente aprende, caramba, como é que era fácil? Então assim, calma aí. A gente tem a mania assim, de pensar que não saber daquilo te dá uma certa segurança. Não, já que eu não sei, eu não vou ser cobrado sobre isso, certo? Errado. A palavra está falando que o povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Ele não tinha um conhecimento e ainda assim foi destruído. Mas por que ele não tinha um conhecimento? Por que o povo não tinha um conhecimento? Uma vez que o Senhor desde sempre levantou os seus homens para transmitir a sua verdade. O povo não tinha um conhecimento porque ele não ouvia a verdade de Deus. Ele não ouvia a vontade do Senhor. Ele não dava ouvidos à lei do Senhor. Então lhe faltava o conhecimento. Aquele conhecimento que ele rejeitava era o que destruía ele. Então a gente vive num mundo assim, né? Agora a gente está no mundo
dito da pós-verdade e no mundo onde tudo agora é negacionismo. Então, tudo que você fala, se você tem uma visão mais de fé, pronto, você está negando ciência, você está... A visão do negacionismo. Por que isso está acontecendo? Né? A gente pode entrar nesses assuntos e até fazer vídeos exclusivos sobre esse tipo de assunto. Mas, basicamente, porque o mundo rejeita a vontade de Deus, ele rejeita a verdade de Deus. Jesus já tinha nos dito que o mundo jaz no maligno. Então, assim, se você está esperando, cara, fazer a vontade de Deus para que o mundo lhe aplauda, essa flexibilidade que você vai ter que se submeter, né? Você vai ter que ser flexível, líquido ali, ficar passando, sabe, transgredindo os princípios de Deus para se amoldar a um modelo de mundo. Aí você vai transmitir uma mensagem para o mundo e o mundo vai te ouvir, ele vai te aplaudir. Você vai ter páginas aí lotadíssimas, você vai ter milhares de seguidores, você vai ter, cara, você vai ser muito aplaudido. Mas você não vai estar falando a verdade de Deus. Porque a verdade de Deus incomoda o mundo, entra em atrito com o princípio do mundo. Então, quando eu digo mundo, assim, eu estou dizendo o próprio sistema estabelecido. Então, assim, quando a palavra fala que lhe falta o conhecimento e ainda assim é destruído, não quer dizer que ninguém falou, que não pôde saber. Alguém falou, mas não deu ouvido, certo? Então, você tem que estar preparado para isso. Essa mensagem é para você, cara, que está em teu coração aí, está despertando, sabe, para a vontade de Deus. Você está cheio de vontade, cara, de fazer aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Mas lembra que você não pode esperar desse tempo e que o Senhor está te aperfeiçoando, está aperfeiçoando o povo dele, está aperfeiçoando a obra dele sempre. Esse é o sentido, aperfeiçoar, ao ponto de que o nosso foco é mesmo a perfeição. Jesus, as pessoas acham que quando Jesus fala não peca, não pequei, filhinhos, não pequeis, ele está dando uma recomendação. Não, aquilo ali é imperativo, não peca. Aí vem a recomendação, mas se pecar, ora, né? Se tem salvação, se tem aqui um advogado para a sua causa. Então, assim, nós temos um modelo de perfeição. Então é para isso que o Espírito de Deus manifesta os dons, né? Para que a gente possa aperfeiçoar a nossa carreira cristã, que vai até a eternidade com Deus, tá bom? Então a gente já viu que Jeremias, assim como tantos outros, passou por muitas dificuldades para poder fazer aquilo que Deus pediu para ele fazer. Ainda assim ele fez. Não é que não teve momentos difíceis para ele, em que ele também ali fraquejou. Isso vai acontecer com você, acontece comigo, com todo mundo, né? Mas o mais importante, cara, é você entender que a mensagem de Deus o mundo não está a fim de receber. Por quê? Porque principalmente no modelo de sociedade que a gente tem hoje, que está se estabelecendo e querendo se estabelecer, né? Existe uma guerra de narrativas, ideologias e tal. Isso não é o foco do nosso vídeo. Mas o que a gente vê? Qualquer que seja o lado, não está querendo se estabelecer nos princípios de Deus. Então você pode escolher um lado político, você pode escolher um lado ideológico, você pode escolher um lado filosófico, que seja, escolher para você a bandeira que for, mas a grande verdade é que o princípio estabelecido de Deus, ele não abre mão da soberania do Senhor. Então, provavelmente, a maior parte, né, desses pensamentos e tal, eles vão te levar para distante de Deus, ainda que usem a palavra do Senhor. Né? Não é difícil você ver muita gente que não tem relação nenhuma com Deus usar versículos da Bíblia, até para falar de questões políticas e tal, ideológicas, usa lá o princípio da Bíblia, usa Jesus como exemplo, sem ter nenhuma relação com Deus, nenhuma relação com a sua Escritura, com a sua lei, com a meditação, né, na palavra e tal. E por que isso acontece? Porque as pessoas fogem da essência do Senhor, porque a essência do Senhor é pura, é justa, e ela entra em atrito com a maldade que nós temos no nosso coração, né? Isso acontece sempre, sempre vai acontecer. Mas nós que resolvemos aceitar o Senhor Jesus, cara, nós que viramos, né, nos tornamos nova criatura, nós temos esse desejo de que o nosso pecado seja mesmo, que ele entre em atrito com a pureza do Senhor, para que a gente luta contra,
que a gente possa lutar contra ele, entendeu? Então assim, se firma nessa palavra de que o Senhor te chama e te garante, mas que a verdade é que o mundo que está à nossa volta rejeita os princípios de Deus, tá bom? Mais uma leitura. Vamos lá para 1 Pedro 5,10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Exatamente como o Senhor fala aqui, que ele aqui em Jeremias 33:2, que ele faz isto, forma isto para o estabelecer. Ou seja, nós estamos num caminho de aperfeiçoamento, nós estamos num caminho de crescimento, né? E parte disso é aprender a lidar com esses momentos críticos, entendeu? Críticos na mente, críticos no corpo, né? A gente tem ali Paulo ali em Gálatas falando com o pessoal: olha, obrigado por terem me recebido bem, mesmo na minha condição. Ele está falando que estava doente. Então calma aí, você está falando de Deus, mas fica doente? Você está falando de Deus, mas tem problema financeiro? Você está falando de Deus, mas tem problema conjugal? Você está falando de Deus, mas tem dificuldade com os seus filhos? Está falando de Deus, mas tem dificuldade na vida? Cara, a gente tem dificuldade na vida, porque o sol nasce para todo mundo. A diferença é que nós temos a esperança no Senhor Jesus e tudo aquilo que foi prometido por Deus para nós. Essa é a diferença. Isso nos coloca firme e isso nos deixa seguros a respeito daquilo que a gente tem que fazer. A nossa vida é para louvar a Deus, não é para louvar nossas próprias vontades, né? Eu disse isso num outro vídeo, em que Deus ele não trabalha para as nossas vontades. Às vezes você tem um sonho, cara, um sonho maravilhoso, mas não é efetivamente o que Deus quer para você. Então não adianta ser bonito o sonho, né? O teu sonho tem que corroborar com o sonho de Deus. Na verdade, você tem que transformar os sonhos de Deus nos seus. Não é isso? Porque a nossa vida é para louvor dele, não é isso que nós aprendemos nas Escrituras? Então assim, você vai conseguir ser um ótimo profissional e adorar o Senhor, se você adorar o Senhor antes de ser um grande profissional. Se você for um adorador do Senhor antes de ser um marido, você vai ser um ótimo marido. Se você for um adorador do Senhor, né? E quando eu falo adorador, adorador mesmo, não um falso adorador, porque tem o falso adorador, né? Aqui mesmo no livro de Jeremias, foi complicado Jeremias falar até com alguns sacerdotes e tal, porque eles estavam lá, cara, continuando fazendo seus cultos, né? Vamos trazer esse paralelo. Estava lá fazendo os rituais, os cultos, e abrindo igreja todo dia, fazendo. E Jeremias falou: cara, como é que eu vou falar contra esses caras? Os caras estão aí, estão fazendo. Aí Deus fala o seguinte: eles adoram, mas em vão me adoram. Ou seja, tinha jeito de adoração, formato de adoração, cheiro de adoração, expectativa de adoração, mas o Senhor rejeitava. Então assim, sejamos adoradores do Senhor antes de qualquer outra coisa. Aí a gente consegue ser a outra coisa muito melhor. Então assim, para ser um filho melhor, seja um adorador de Deus. Aí você vai ser um ótimo filho. Aí você vai ser um ótimo marido, um ótimo profissional, um ótimo amigo, né? Então, e cara, se você não é ainda essa pessoa, você pode se tornar. Isso se aprende. Você pode buscar o Senhor, você pode aceitar Jesus. De repente você tenha feito isso só da boca para fora, entendeu? Mas você tem a oportunidade ainda de fazer isso, tá? Deus está batendo a porta, é só você abrir o teu coração, tá bom? E para a gente finalizar aqui, eu vou ler aqui Jeremias ainda no 33, só que a gente vai ler agora do 6 ao 9, tá? Isso aqui é uma promessa de Deus que já revela, né? Tem muitas implicações aqui nesse capítulo 33, né? Como em todo esse livro aqui. Mas isso aqui já revela mais ou menos aqui o desejo do Senhor, sabe? Primeiro ele revela aqui a dificuldade, tá falando clama a mim. Pô, ele tá num momento difícil, né? Que ele tá aqui na prisão e tal. Mas olha o que o Senhor vai falar aqui a partir do 6. Eis que eu trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade, e removerei o cativeiro de Judá
e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio. E os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas maldades com que pecaram e transgrediram contra mim. E este lugar me servirá de nome, de gozo, de louvor e de glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Olha que coisa maravilhosa. Não é a nossa vida com Cristo, cara? Eu posso falar por mim mesmo, sabe? As pessoas não entendem, não entenderam, né? Quando eu comecei a falar, eu que fui um cara sempre muito ligado à filosofia nihilista, sabe, muita leitura, muito ceticismo e tal, e de repente eu comecei a falar de Deus, meu irmão, de um jeito que ninguém entendeu. Meus amigos entraram tudo em parafuso e eles começaram a não entender, começaram a se espantar e se perturbar. Teve gente que se incomodou pelo fato de eu começar a falar do Senhor, mas não é porque eu mereça, é porque Deus resolveu me dar essa graça de me perdoar por todo o mal que eu fiz, por todo o pecado que eu cometi, sabe? Ele me perdoou e me deu oportunidade de eu crescer e seguir. Olha o que ele está falando. Isso aqui já não é o plano salvífico, gente, revelado diante de nós, sabe? Se você, sabe, me aceitar, se você fizer minha vontade, olha só o que eu vou fazer contigo. Eu vou te curar, eu vou te sarar, sabe? Você vai ser um lugar de gozo, de louvor. A palavra de Jesus não fala para a gente que vai fazer em nós morada junto com Deus, se a gente aceitá-lo. Então é isso, essa é a grande revelação da palavra de Deus, um relacionamento que Deus sempre quis com o homem, sabe? Um relacionamento que foi o propósito da criação, né? A gente é acostumado a pensar que é um pontinho no meio do universo gigante, que não tem sentido para a nossa vida. Lorota, cara, não quero esse papo não. Nós somos a coroa da criação de Deus, aquilo pelo que Ele tem zelo, prazer. Tanto tem que permitiu a gente o arbítrio de o amar ou não amar, né? Nós traímos a confiança de Deus através de Adão e de Eva ali. Traímos a confiança dele e ainda assim Ele preparou todo um plano salvífico para a gente, porque o propósito dele é se relacionar contigo, comigo, sabe? Então assim, ouve essa palavra com carinho, sabe? Medita na lei do Senhor, medita nas profecias, medita na graça de Deus, em tudo que te foi deixado como respaldo. Não deixe essa palavra sair pelo teu ouvido, ficar cirandando em torno de você, mas não criando raízes em você, porque você vai perecer sem o conhecimento de Deus, sabe? E no mundo cada vez mais sintético, né? Cada vez mais superficial, cada vez mais frio, mas extremamente separado, é preciso que você esteja conectado com o Senhor, tá? Fique conectado a toda a bondade de Deus, a toda a verdade de Deus. Esse é o caminho para a nossa salvação, tá bom? Fique com Deus, até a próxima.